Bergson diz que todo filósofo tem duas filosofias, a sua própria e a de Spinoza. Spinoza foi um filósofo do século XVII. Seu pensamento abrange princípios metafísicos, epistemológicos e éticos. Quando era um garoto, ele se destacou como um dos alunos mais importantes da escola de Talmud da congregação. Possivelmente, Spinoza, ao progredir nos estudos, tivesse se tornado rabino se não tivesse sido forçado a interromper seus estudos para ajudar na administração dos negócios da família. Entretanto, anos depois, ele volta a estudar o Talmud e a Cabala. Um dos mestres de Spinoza foi o rabino Isaac Aboab da Fonseca. Spinoza também estudou bem as obras de Ibn Ezra, como se pode ver no Tratado Teológico Político. Mas a fonte primária de sua inspiração filosófica e metafísica veio do filósofo e poeta Ibn Gabirol. Spinoza permaneceu sempre fiel ao espírito intrínseco do judaísmo. Conheceu a Cabala e foi influenciado por ela, diz o filósofo naturalizado francês Henri Serrouillard. Para Spinoza, existe apenas uma única substância absoluta, infinita e eterna, que é Deus. Deus é a causa racional, produtora e conservadora de todas as coisas, segundo leis que o homem pode conhecer plenamente. Deus é a causa eficiente e não causa final da realidade. O conceito de causa final é um erro. É pura projeção antropomórfica na natureza. Os homens estão habituados a considerar que fazem as coisas com determinado fim e consideram a ação divina igualmente submetida à finalidade. Mas não existe fim em nada, muito menos para nós, pois, como diz Spinoza, sentimos e experimentamos que somos eternos. Para Spinoza, a verdade do cristianismo está no Evangelho de São João, quando afirma que estamos e somos em Deus. E a encarnação de Cristo não significa que Deus veio viver entre os homens, mas que ele vive nos homens. Assim sendo, afirma Spinoza, aquele que clara e distintamente compreende a si próprio e as suas emoções, ama a Deus tanto mais compreende a si mesmo e as suas emoções. Essa proposição nos introduz no amor intelectual ou espiritual por Deus, segundo Spinoza, que é a união do pensamento e da emoção, e consiste no pensamento verdadeiro unido à alegria, na apreensão da verdade, base da sabedoria. O amor a Deus, recomenda-nos Spinoza, deve ocupar o primeiro lugar na mente. Para Spinoza, a realidade é, antes de tudo, uma realidade afetiva. É a partir das emoções, das nossas alegrias, que se agrega a nossa vida. Mas esquecemos que tudo o que fazemos é feito com sentimentos. É um afeto que move um matemático pelos meandros do cálculo, a curiosidade, o prazer do enigma, o orgulho da descoberta. O investidor que especula na bolsa é também ele impelido por um afeto, assim como o juiz que procura pronunciar a sentença mais justa. Spinoza se distingue aqui da maioria dos filósofos. Ele parte do princípio de que não é possível abstrair-nos das nossas emoções. Para Spinoza não existe separação entre razão e emoção. Como a essência da alma é o conhecimento, diz ele, quanto mais conhece, mais realiza sua essência, porque o conhecimento é o mais potente dos afetos. Mas não é o conhecimento pelo conhecimento, aquele que não transforma, que não mobiliza nossos afetos para ter o entendimento, que não mostra caminhos nem nos leva à felicidade. Spinoza estabelece uma relação absolutamente essencial entre conhecimento e alegria. Nesse nível elevado de conhecimento, o homem é livre, porque age em conformidade com a eternidade, com Deus. Sua ação é consoante com a ordem natural das coisas. O mais elevado nível de conhecimento que o homem pode alcançar é a intuição. Nesse gênero é que ele começa a compreender a essência de todas as coisas. O ser humano compreende a singularidade das coisas existentes, pois essa singularidade é divina e eterna. Spinoza afirma que toda felicidade ou infelicidade provém de uma única coisa,
da qualidade do objeto que nos ligamos por amor. Dependendo do que nos ligamos por amor, determinará que modo de vida teremos, se livre ou dominar, se alegre ou triste. Os prazeres, as riquezas e as honras, diz Spinoza, são males quando perseguidos como fins, mas não o são quando buscamos somente como meios, como instrumentos necessários para viver em função de um propósito, de um objetivo superior. A busca do dinheiro, se buscado como meio, pode ser de grande utilidade para atingir o intento pelo qual foi buscado. Como se vê, o bem supremo procurado por Spinoza não elimina nem anula as outras coisas, mas redimensiona totalmente o seu significado e valor. É verdade que certas coisas contrariam efetivamente a nossa atividade interior, porque não convém à nossa natureza. A sua ação provoca em nós paixões tristes. Elas provocam a diminuição da nossa potência de agir. Spinoza é categórico. A tristeza nunca é benéfica. Importa evitá-la sempre. Por outro lado, há felicidades enganosas. Somente o amor de uma coisa eterna e infinita alimenta a alma com a pura alegria, o que constitui um bem a desejar e buscar com todas as nossas forças. A filosofia de Spinoza é uma ética da alegria, da felicidade, do contentamento e da liberdade individual e política. Spinoza estabelece uma relação entre liberdade e necessidade como não sendo ideias opostas, porque de fato não existe liberdade sem necessidade, não neste plano. Essa questão entre liberdade e necessidade é antiga, mas poucos filósofos conseguiram aprofundar os fundamentos que as unem. Spinoza foi um deles. Essa ideia de liberdade e necessidade ele herdou da Cabala. Porém, o desenvolvimento dessa questão, embora original e profunda em Spinoza, ficou refém da linguagem própria da filosofia. É com o cabalista e filósofo Eliphas Levi que essa questão entre liberdade e necessidade é completamente desenvolvida e explicada, ganhando toda a clareza e definição. O elo que conecta Spinoza à Cabala parece ainda muito mais próximo, não só no que diz respeito às Sefirot e atributos, mas no que se refere à própria natureza de Deus com o caráter particular do Ein Sof, a face longa e a face pequena, que aparecem em natura naturante e natura naturata. Seguindo ainda o elo que conecta Spinoza à Cabala, encontramos como os dois atributos que nós temos para acessar ao mundo na forma duas categorias, ou seja, as Sefirot são divididas por seu objeto em duas categorias distintas. Aquela que preside ao mundo dos inteligíveis, o mundo do pensamento, e aquela ligada pelos cabalistas à ideia de extensão que preside o mundo sensível. As múltiplas implicações das Sefirot, especialmente no que diz respeito à metafísica pura, seu caráter místico é de fato baseado em pura consideração abstrata. Não têm por si só qualquer valor em si mesmas. Elas são intrinsecamente os elementos concretos da manifestação divina ou do Ein Sof, ou, para usar a palavra de Spinoza, de modos. Os modos são as modificações que envolvem especulação profunda porque incorporam todo o universo, a totalidade real em todas as suas fases de forma totalmente organizada.